Glória a Deus. Aleluia. Boa tarde, amados. Paz para todos. Amém. É sempre uma responsabilidade muito grande pregar no Golden Bowl. Primeiro, porque nós estamos falando aos príncipes de Deus. Amém, queridos? Amém. Segundo, porque o Golden Bowl é um negócio que nasceu no coração de Deus, é muito extraordinário. Eu saí na última reunião lá no Múcio. Deus sempre derrama graça lá naquela reunião, mas a última foi muito especial, era muito diferente. Havia uns céus de glória naquele lugar. Irmãos, eu saí ali impactado, renovado, nas nuvens, e cada vez mais convicto que cada reunião Deus faz algo diferente. Golden Bowl não tem explicação, não é coisa de homem, não é conselho, não é convenção, não fazemos intervenção em igreja de ninguém, não falamos de doutrina, não falamos de prática, falamos a palavra de Deus, e toda semana a gente faz uma festa, e esse negócio já vai para quase 70 semanas. Só poderia ser Deus e não outro. Hoje nós temos a alegria e o privilégio de receber um amigo do coração, o pastor João Biagini. Seja muito bem-vindo, o senhor é muito amado neste lugar. Da casa Golden Bowl, faz do Golden Bowl a sua casa. Obrigado, pastor Roberto, por tê-lo trazido. Um dia desse a Ana esteve aqui, ministrou no Golden Bowl, ministrou uma palavra, e a Ana nos desafiava a orar. Quantos lembram orar pelo Oriente Médio? E ela colocava a necessidade e a vulnerabilidade daquele momento que se passava, e nós entramos em oração, e dias depois veio aquele problema lá do Oriente Médio. Como foi bom Deus ter nos despertado antes para orar. Eu estava pensando, pastor Leotério Batista, neste nível de reunião, talvez sejamos a única reunião em Belo Horizonte. Vou dizer, talvez sejamos a única no estado. E não sei se tem muitas no Brasil fazendo o que nós estamos fazendo. Golden Bowl é um negócio de Deus. E hoje eu queria que você orasse pela Ana, dizendo: venha ao Golden Bowl, porque as coisas começaram, né? Hoje a Pfizer deu uma baqueada lá em Israel, né? As coisas começaram a se abrir para a possibilidade que a Ana volte para Israel. E está gravando, né? E ele não passou, né? Mas tudo bem. Gente, um missionário em uma localidade, ele é muito importante. Primeiro, a presença traz uma unção diferente. Um missionário de uma outra nação, ele carrega a unção da nação para aquela localidade. É verdade. Segundo, a presença de um missionário traz conforto para os crentes locais e traz estímulo. Por isso estaremos orando, não é? A Ana precisou de fazer um seguro, né, para voltar para Israel. Luciana, faz o seguro, nós vamos ficar aqui na intercessão, Deus vai levantar ofertante, nós vamos pagar mês a mês esse seguro. Eu sei que se Deus não levantar nenhum pastor é porque Ele quer que eu assuma isso, mas Ele vai levantar outros pastores junto do Golden Bowl, e mês a mês nós pagaremos isso. Amém, queridos? Queridos e amados irmãos, por favor, pegue a sua Bíblia e queira abri-la em Mateus capítulo 15. E a gente quer pensar um pouquinho aqui sobre algumas lições que nós aprendemos em meio às crises. Eu vou focar mais a partir do versículo 21, mas eu quero pensar no quadro como um todo. No capítulo 15 do livro de Mateus, está acontecendo o seguinte: Jesus está no seu segundo ano de ministério, Jesus está na Galileia, e Jesus vive um abalo na sua liderança. Os fariseus, percebendo que ele estava enfraquecido, mandaram alguém lá para criar um cisma, e Jesus sai muito irritado daquele local e vai para um lugar para dar um tempo, para dar uma descansada, dizendo o seguinte: eu vou descansar uns dias, eu vou descansar um pouquinho. E ele toma um caminho antes já trilhado por outros profetas. É coisa interessante que os profetas sempre fazem os mesmos caminhos. Os caminhos para os homens de Deus são conhecidos. Na crise
geralmente nós tomamos caminhos que outros já fizeram antes. E quando não tomamos, Deus nos coloca neste lugar onde outros já trilharam, para a gente aprender com a experiência também do passado. E ele foi para um lugar onde o profeta Elias havia ido. Só que nós sabemos pela Bíblia que Jesus, ele veio com alvos bem definidos em seu ministério. Ele diz: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois de tudo, ele pegou 70 homens e enviou aos lugares para onde ele havia de ir. E não se tem notícia que Jesus tenha ido à Síria, neste caso ao Líbano, ok? E nem que os 70 tenha ido lá. Mas uma mulher que também estava em crise. Jesus estava em uma crise, mas a mulher também tinha uma crise. A crise de Jesus era no seu ministério. Os fariseus, aqueles hiperfariseus, aqueles que extrapolavam, que iam além da palavra, os ultras ortodoxos, estavam perseguindo Jesus. Ele tem que se afastar. É estratégico o seu recuo, e nós sabemos que há momentos que precisamos fazer recuos estratégicos. Mas a mulher está com um problema. Só que aquela mulher, ela faz algo. Já tem 2 anos que Jesus está trabalhando. Aquela mulher começou a ouvir que lá em Israel havia um homem diferente. E ela começou a buscar informação daquele homem. Certamente ela tinha alguém que comunicava, que dava para ela a notícia do dia. E ela, vendo tudo isso, chegou a uma conclusão: esse camarada não é uma pessoa comum. Este homem é o homem prometido pelo profeta. Este homem é a promessa que Deus fez a Davi, que levantaria um que sentaria eternamente no trono de Davi. Esse homem não é um homem comum. E quando ela tem notícia que Jesus vai caminhando para aquelas cercanias, ela diz: eu vou lá. Eu vou lá, talvez eu tenha a solução do meu problema. Eu vou lá, talvez ele me ajude. E vocês sabem que Jesus é o homem mais sensível de toda a Bíblia. Você sabe que Jesus inovou com as mulheres. Quando Jesus, dentro do seu contexto, ele conversa com aquela mulher que teve 5 maridos. Aquela mulher que veio de uma mistura de raças. Aquela mulher de uma nação considerada contaminada. Ele estava inovando. Jesus é um dos homens mais sensíveis da Bíblia. Mas naquele dia ele não estava muito legal. Ele não queria falar com ninguém. E a Bíblia diz que aquela mulher disse: mas se eu encontrar com ele, ele vai resolver o meu problema. E o problema de Jesus era dar um tempo, era ter um tempo de descanso. Porque todos nós precisamos de um tempo de descanso. Sim ou não? Sim ou não? Pastor cansado é papá do diabo. Tem hora que nós temos que fechar a agenda. Tem hora que temos que desligar o telefone. Tem horas que temos que ir para a sala pastoral, para o quarto pastoral, para o lugar de leitura e ficarmos calados. Tem tempo que é tempo de dormir. E dormir torna-se uma grande bênção, porque o Senhor trabalha em prol dos seus enquanto ele dorme. E aquela mulher disse: eu vou resolver o meu problema. Diz a Bíblia que aquela mulher chegou onde Jesus estava e começou a clamar. O texto no grego vai dizer que ela gritava e chorava. Começou a gritar e a chorar. E a Bíblia diz que mesmo a mulher gritando e chorando, Jesus não se importou. A ideia do texto está gerundiada, dizendo que não foi apenas um grito, um ato contínuo. Por algum tempo aquela mulher ia gritando e chorando próximo de Jesus, e Jesus disse: não me enche hoje, não vou atender ninguém. Desliguei o telefone, desliguei o WhatsApp,
não tem Facebook, eu não quero falar com ninguém. Mas os discípulos ficaram comovidos com aquilo. Os seus discípulos, aqueles mesmos discípulos que mandaram calar o cego Bartimeu nas mesmas condições, agora estava comovido e disse: Jesus, espere essa mulher, ela vem atrás de nós gritando e chorando. Queridos, certamente aquela mulher tinha uma situação, tinha muita comoção. Versículo 21 diz assim: saindo dali Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, no outro texto de Marcos 7, uma mulher sírio-fenícia, tinha vindo daquelas regiões e clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem, gritando atrás de nós. Queridos, todos nós pastores, experimentados, amadurecidos, credenciados, ungidos, envolvidos no óleo, nós temos dificuldades com a indiferença. Se nós chegarmos em um local e nós sofrermos indiferença, possivelmente nós não voltaremos naquele local. E essa mulher sofreu da parte do Senhor Jesus Cristo uma diferença lascada. O camarada não fez de conta que não ouviu aquela mulher, mas ela não desistiu, porque a Bíblia diz que lá na casa dela tinha um problema. Ela tinha uma filha terrivelmente endemoniada. Certamente, Robinho, alguém dizia para ela o seguinte: vai, a maldição de Canaã, a maldição dos libaneses, dos sírio-fenícios, que quando Israel vinha do Egito, chegou para Israel, arrebentou com Israel, prendeu o povo, estuprou as mulheres, veio sobre a sua filha. Toda a maldição da nação está sobre ti. E ninguém dava jeito no problema daquela mulher. Ela disse: eu vou falar com esse camarada. E aí encontra esse dia. Não encontra Jesus no dia bom, mas ela não desistiu. Irmãos, nós temos pessoas aqui, pastores, curados, que por probleminhas assim, deixaram de vir ao Golden Goal. Deixaram grande bênção. Sabe por quê? Porque uma semana tem um problema, na outra tem uma bênção maior que o problema 10 vezes. Num dia Deus me desafia, no outro dia Deus me honra, me prospera, aleluia, me renova, me cura, me restaura, me dá uma mensagem, me dá um ânimo, me dá um renovo, me dá um gás novo. Glória a Deus. A mulher não desistiu, e quando os discípulos foram conversar com ele falou assim: olha, vocês sabem que eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus agora, no processo, ele aumentou a dor. Agora não é indiferença, agora é desprezo. Eu não tenho nada com você. Gente, nós temos dificuldade com essas coisas. Nós temos dificuldade com o processo. Nós, os pentecostais, falamos: nós somos vaso. Não é verdade? O pentecostal quer ser vaso. Mas o batista, nós somos um sacrifício vivo, uma oferta viva ao Senhor, uma oferta agradável. E daí, para ser vaso, a gente tem que passar por um processo. E para ser oferta agradável, também tem um processo. Por exemplo, não se pode ser um vaso de bom uso se você não aceitar. Primeira coisa, ser escolhido. Quem escolhe o vaso é Deus. Depois, ser separado, porque Deus não apenas escolhe, Ele separa. Porque a santidade de Deus nos separa do mundo. A santidade em nós também nos separa do pecado que está no mundo. Depois de separado, a gente é limpo, purificado. Depois de purificado, a gente vai para secar. Secar é o tempo da salmoura,
é o tempo da espera, é aquele tempo, Joel, que ninguém te convida para pregar na igreja dele. Ninguém gosta de mim. É Deus, vai secar. Quem já não passou por isso? Eu lembro de um dia que Deus me disse 6 meses sem nenhuma agenda. Eu falei, faz isso não, Senhor. É 6 meses. Terminou 6 meses, agora mais 6 meses. Ninguém vai te convidar para nada, nem para culto fúnebre. Lascou tudo. E é verdade. É aquele tempo que Deus quer tratar dentro do seu coração. Depois que a gente passa por esse tempo, vem o tempo do fogo. Deus vai queimar para arrancar as impurezas. E Deus quer fazer isso para a gente aqui. O Golden Goal é este lugar em que Deus põe a gente no forno e arranca algumas impurezas. Você pode medir a sua vida espiritual. Você foi melhorado, você foi transformado, você está sendo trabalhado aqui, e eu também. Aleluia. Se você é um batista que diz que você é um sacrifício vivo, olha, todo sacrifício também tem que ser separado. A ovelhinha tem que ter ali 2 anos separadinha para aquele fim e propósito. Depois ela tem que ser imolada. E a gente não quer morrer. Outro dia eu passei uma vergonha no trânsito, porque eu fiquei bravo no trânsito. E eu passei uma vergonha, porque eu não devia ter ficado bravo. Mas fiquei muito bravo. E eu disse, Deus, eu não estou pronto, né? Eu não estou pronto, né? A gente tem que morrer, ser imolado. Depois de ser imolado, tem que ser esfolado, para tirar a parte que não presta, porque a parte que não presta não pode queimar no altar, senão vai feder o altar, e o altar não pode feder. E muitas vezes Deus quer esfolar a gente. Meu Deus! Ele quer cortar e tirar o que não presta. Só que depois de esfolar tem que ser queimado. E só depois de queimado que sobe o cheiro, para ser suave as narinas de Deus. Deus quer nos conduzir a processos. Essa mulher viveu isso. Essa mulher quebrou a rotina de Jesus. Jesus não queria trabalhar naquele tempo. Jesus queria descansar. Mas uma mulher insistente, persistente, só eu vou quebrar a rotina dele, porque eu preciso de um milagre. Eu tenho uma filha terrivelmente endemoniada em minha casa. Não se fala do marido dela, porque o homem não aguenta problema por muito tempo. Desse jeito. O bicho é fraco. Quando o problema está por muito tempo, ele toma desespero. Se não deixar o bichinho sair, passear de carro, fazer uma viagem, até acaba o casamento. Não fala assim do homem, é verdade. O homem não tem estrutura para conviver em ambientes assim tão pulsantes, tão pulsilante, diria aí o pastor Roberto, que é catedrático. Então, queridos, ele disse, não, eu não vim para você não. Olha que Jesus começou a rejeitar esta mulher. E esta mulher fez aquilo que todos nós sabemos que é a maior arma. Porque a Bíblia diz que um coração quebrantado não desprezarás. Mas ele desprezou. A mulher veio e adorou. Ela prostrou e adorou. E olha o que ele faz quando a mulher o adora. Olha o que ele faz. Olha o que ele fala. A mulher o adora e diz, me ajuda, me socorre. E ele diz, não vou fazer isso, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Na verdade, Jesus não chamou a mulher, chamou uma nação inteira, chamou um povo inteiro. Jesus reafirmou uma palavra que vem em toda a Bíblia e que é a mentalidade do judeu. Cão é aquele que não é judeu. É um cachorro, é um qualquer, é um bicho, é um selvagem. E vale lembrar que o cãozinho aqui não era como o pet de hoje, né, gente? O cão aqui não era um cão domesticado. O cão aqui é aquele que, mesmo cuidado, se soltá-lo, ele volta para comer de novo o vômito. É isso aí, é esse que é o cão aqui. Esse camarada. Ele disse, olha, não tem jeito não. Eu não vim para vocês. Eu não vim para a sua nação. Eu não vim para o seu povo.
eu vim para o libanês. E é tão interessante, né, gente? Vocês sabem que nós temos muitos libaneses aqui no Brasil. Você sabia que tem mais libanês no Brasil que no Líbano? É verdade. Sabia que tem mais de 2 vezes libanês no Brasil que no Líbano? Sabia que tem mais que 3 vezes libanês no Brasil que no Líbano? Nós temos mais de 12 milhões de libaneses no Brasil. Verdade. Mais de Ciro Fenício aqui. Olha para você ver o nosso compromisso de resgatar este povo. E essa mulher, querida, essa mulher fez como fazem os golfinhos. Você sabe que os golfinhos são hiperinteligentes, né? O treinador de golfinho, ele ensina o golfinho a receber a cada momento que ele faz algo engraçado, algo útil. Cada vez que ele obedece, ele recebe um presente. Ele recebe ali algo para ele comer. Mas chega um momento que o treinador, mesmo o golfinho fazendo as maiores peripécias, as coisas mais engraçadas, ele não dá nada para o golfinho. O golfinho dá um mergulho, fica um pouquinho debaixo da água, e quando ele volta, ele faz algo inovador que surpreende o treinador. Ele é obrigado, por mérito, dar aquele animalzinho um prêmio. Essa mulher, em 10º de milésimo de segundo, ela disse: Jesus, eu reconheço que eu faço parte de uma nação que não está no eixo do seu propósito. Eu reconheço que o seu ministério não veio para mim. Mas, Senhor, eu já observei como agem os cachorrinhos domésticos. Eles ficam debaixo da mesa do seu Senhor, e quando eles começam a comer, principalmente as crianças, caem as migalhas, e essas migalhas alimentam os cachorrinhos. Jesus, eu sei que eu não sou o alvo do seu propósito. Eu sei que o Senhor nem queria me atender. Eu sei que o Senhor me ignorou, que o Senhor me desprezou. Eu sei que agora eu estou humilhada, mas o meu problema lá em casa é maior que isso. O que eu tenho lá em casa, a situação lá, se ela não resolver, a minha vida está destruída. Eu me lanço completamente em suas mãos, porque se o Senhor não resolveu o meu problema, ninguém mais resolve, porque eu sei quem é o Senhor. O Senhor é o filho de Davi. O Senhor é a promessa veterotestamentária se cumprindo. Deixa eu te contar uma coisa. Jesus não foi à casa daquela mulher. Jesus não mandou nem um óleo, nem um lenço ungido, nem uma fotografia da sombra dele. Crê nisso? Ele apenas liberou uma palavra. Fique de pé. É Jesus, glória a Deus. Tem dias que ninguém põe as mãos sobre nós, ninguém nos dá um abraço, ninguém vai à nossa casa, talvez ninguém vai nem à nossa igreja, talvez ninguém nem se convida para estar conosco em nossa igreja. Mas aqui do Golden Goal, essa plataforma de milagres, nós estamos liberando uma palavra sobre as nossas vidas, sobre os nossos ministérios. Nós estamos intercedendo para que haja uma mudança. E eu quero dizer para você que haverá um rebote. Olha, no ministério de Jesus houve uma sucessão de milagres a partir daquele momento, porque aquele Jesus falou assim: mulher, você me surpreendeu. Nem em Israel eu vi uma fé do nível da sua. Surpreenda a Deus agora. Comece a liberar uma palavra sobre o seu ministério. Haverá rebote.
noite nós viveremos um tempo especial de Deus. Os nossos ministérios serão contemplados pela graça de Deus. Pai, obrigado pela oportunidade de conversar com a tua igreja, de falar com os teus pastores, de falar com os teus líderes, de liberar esta palavra, Senhor, que é uma espada de dois gumes, uma espada de dois cortes, que cortou aqui saindo, ó Deus, mas vai cortar aí entrando, ó Deus, e nós veremos o resultado da comunhão, nós veremos o resultado da comunhão. E eu libero sobre você uma palavra que agrega, uma palavra que amplia os limites, uma palavra que traz a graça da prosperidade, a graça de viver processos. Querido, obrigado. Que leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar é santo em mim, me enche da tua paz. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por esse tempo tão gostoso, tão maravilhoso. Termina, a gente já fica com vontade de semana que vem, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Agradecemos a ti em nome de Jesus. Amém. Glória.